E eu quero compartilhar rapidamente com vocês sobre 3 consequências da unidade sobre a nossa vida. Hoje nós vamos falar de uma forma mais profunda sobre o poder da unidade. Por que Deus deseja que nós tenhamos unidade? Você vai aprender também a diferença entre união e unidade. E por que o Senhor nos chama a vivermos nesse nível de unidade? O que Ele espera de nós nisso? Quais são as consequências, as vantagens? Por que Deus ele tem isso para nós e a Bíblia insiste tanto em falar de unidade? Semana que vem nós vamos ter um papo reto. Estou com uma ideia da hora aqui. Estou com uma ideia aqui, vou ver se vai dar certo. Não vou dar spoiler, mas vou fazer um negócio bem diferente aqui semana que vem. E nós vamos ter um bate-papo sobre como manter a unidade. Então hoje vai ser algo mais teórico, teológico, mais fundamentos, e semana que vem vai ser algo mais prático. Tá bom, Mateus, eu entendi os princípios e os fundamentos, mas agora como aplicar e manter a unidade na minha vida? Aí semana que vem a gente vai aprender sobre como aguentar aquele irmão chato, como não ser o irmão chato, porque você fala dos outros, mas você também não é fácil, né? Então nós vamos ter algo mais prático semana que vem, mas hoje eu quero abordar com vocês alguns fundamentos. Deixa eu pôr no modo avião, né? Porque semana passada tocou o celular do irmão no meio do culto, né? Tava pregando. Quem foi? Nem lembro. Então vamos lá. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Amém? Em João capítulo 17, nós temos Jesus momentos antes de ser levado para o julgamento e depois disso crucificação. E nesse texto nós temos Jesus orando. E Jesus, ele faz uma oração por mim e por você. Nesse momento, no capítulo 17, Jesus, a partir do versículo 20, Jesus está orando pelos seus discípulos diretos, ali os 12, mas também está orando por nós. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu falei dos discípulos. Alguém aqui está assistindo The Chosen? Quem aqui não está assistindo a série The Chosen? Você baixa o aplicativo e assiste a série pelo aplicativo. Você não faz ideia o que você está perdendo. Pode abaixar a mão. Eu vou postar lá no Instagram e quem está assistindo, posta no Instagram também, para passar para o pessoal sobre a série The Chosen. Cara, eu choro todo episódio. Né, Cris? Aí depois a Cris começou a assistir também. Você chora todo episódio. Mostra a vida de Jesus e dos discípulos de uma forma que você fica assim. Você não tem outra resposta a não ser chorar. É demais, não é quem está assistindo? É ou não é? Então assista. O primeiro episódio é um pouco mais devagar, mas no final ele está com os 2 pés no seu peito, depois dali a ladeira abaixo, o negócio é só lágrimas. Então, o primeiro episódio está chato. Vai até o segundo que dali, meu filho, você vicia e não larga mais. É muito bom. Tá? Só essa dica eu falei que eu preciso passar isso para os jovens, porque é muito bom mesmo. Então aqui Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos, ele ora assim. Jesus, orando a Deus, ele faz um pedido. Não peço apenas por esses discípulos, mas também, eu estou na NVT, tá? Se quiser ficar igualzinho aí. Mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dos discípulos. Ou seja, quem são aqueles que creram no Senhor Jesus por conta dos discípulos? Nós, eu e você. Fala, eu. Então essa oração aqui é para você responder, amém? Jesus fez uma oração que cabe a nós respondermos essa oração. E ele continua, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que essa palavra seja viva em nossos corações. Eu oro para que essa palavra não seja apenas um conteúdo teórico, mas ela venha de encontro aos nossos corações e queime e transforme a nossa forma de nos relacionarmos, principalmente contigo, Senhor, mas também com os nossos irmãos. Toca os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Então olha só, Jesus ele está orando para Deus e fala assim, Deus, da mesma forma que eu e o Senhor somos um, amém? Jesus é Deus, Deus Pai é Deus, Espírito Santo é Deus, amém? Trindade. E ele fala assim, da mesma forma que nós somos um, eu oro para que os meus discípulos possam ser um. Tanto comigo e com o Senhor, como entre eles. Oh, valeu.
Olha que chique, gente. Copo de vidro. Estamos subindo o nível. Cuidado para quebrar, né? Que se depender de mim. Só que olha o que Jesus fala. Jesus vai além. Fala assim, a glória que o Senhor me deu, eu vou transferir para eles. Para que essa glória capacite eles a viverem essa unidade. Amém? Uma das traduções de glória na Bíblia é imagem. Então, a mesma imagem que habita, a mesma autoridade que há em Jesus, a Bíblia diz que Jesus passou para mim e para você. Para quê? Deus nos deu a sua glória. Sabe quando você canta, derrama a tua glória, derrama o teu poder, aí você sai daqui tremendo, chorando, cheio de ranho na cara, estribuchando no chão, suado, que você levanta o braço. Sabe quando você está naquele culto que o negócio acontece e pega fogo? Aquela glória tem um objetivo. Segundo João 17, é para que quando você levante, você possa andar em unidade com o seu irmão. E qual é a consequência dessa unidade? Ele diz, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, olha o processo. Deus derrama da glória dele sobre nós. Essa glória nos faz andar em unidade. E a consequência dessa unidade é que as pessoas vão crer que Jesus é filho de Deus. Então esse é o texto base para entendermos o poder da unidade. E a primeira coisa que precisamos entender que a unidade proporciona é que a unidade nos faz expressar a Cristo. Só anota, porque por causa do tempo não vai dar para ler. Lição de casa. 1 Coríntios capítulo 12 inteiro. Mas ali a partir do verso 12, Paulo vai dizer que nós somos como membros de um mesmo corpo. E ele vai dar o exemplo da mão querendo brigar com outra parte do corpo, o olho querendo brigar com o ouvido. Se todo mundo quiser ser olho, como que alguém vai ouvir? Não é verdade? Se todo mundo quiser ser ouvido, como que alguém vai enxergar? Então Paulo vai falar que cada um ele tem uma função diferente no corpo. Amém? Mas todos fazem parte do mesmo corpo. Amém? A sua mão é diferente do seu pé, não é? Tomara, senão você tem uma mão feia pra caramba. Mas presta atenção. A sua mão é diferente do seu pé, mas tem o mesmo DNA e o mesmo sangue passando por ela. Eu sou diferente de vocês. Você é diferente da pessoa que está do seu lado. Mas há a mesma natureza de Deus habitando em nós dois. Por isso nós devemos andar em sincronia. A mão funciona de forma diferente do pé. Mas ambos funcionam para o mesmo propósito. E para que serve o corpo? O corpo serve para se expressar. Se você está feliz, você expressa isso através do seu corpo. Se você está triste, você expressa isso através do seu corpo. Se você está com raiva, você expressa isso através do seu corpo. Então o corpo serve para expressar. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então se Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai, quer se expressar na terra hoje, ele vai se expressar com o seu corpo, que somos nós. Então Jesus está no céu, Jesus tem um corpo. Se Jesus quer fazer algo através do seu corpo, ele vai fazer na terra, através da nossa vida. Por isso nós precisamos estar em unidade. Porque imagine que eu quero beber água, mas a minha mão não me obedece. Eu vou conseguir beber água se minha mão não me obedece? A minha mão tem que estar alinhada com o meu braço, tem que estar alinhada com o meu ombro, com o meu pescoço e com a minha cabeça. Para que eu consiga cumprir o que a cabeça quer. Jesus é o cabeça, amém? Então, precisamos entender que o corpo serve para expressar a Cristo. Um corpo alinhado se expressa corretamente. Um dia eu aprendi isso com o pastor há anos atrás e eu falei, nossa, que brisa. E é verdade. Existe uma síndrome que chama síndrome da mão alienígena. A pessoa tem uma mão que não obedece a ela. Aí ela está do nada, daqui a pouco a mão dá um tapa na cara dela. A mão está assim, do nada a mão vai lá e joga o copo longe. Quase. Imagina você ter esse negócio, sua mão não te obedecer. Imagine se seus pés não te obedecem, você quer vir para o culto, ele te leva lá para o, sei lá, para o bar. Não vai dar perdido, tem essa síndrome. Olha que loucura, imagine você ter membros do seu corpo que não te obedecem, que faz cada hora uma coisa, cada um quer fazer uma coisa. Tem aquela lá que a pessoa às vezes ela não consegue controlar o que ela fala, né? Como que é o nome?
Tourette, que a pessoa lá, daqui a pouco ela fala, do nada assim, ela começa, às vezes umas pessoas saem xingando, porque ela não consegue controlar o seu próprio corpo. Agora imagine Jesus no céu, querendo controlar um corpo na terra e esse corpo não obedecendo. Presta atenção, gente, olha para cá. Então a unidade serve para que Cristo manifeste a sua vontade na terra. Sem unidade, Cristo não consegue manifestar a sua vontade de forma plena na terra. Porque o representante legal de Cristo na terra hoje é a igreja, que é o seu corpo. Então, um corpo alinhado se expressa corretamente. Somente um corpo em unidade vai expressar a vontade de Deus nessa terra. Nós oramos, Deus, venha o teu reino e faça a tua vontade assim na terra como no céu. Aí fala, eu estou tentando, mas vocês não estão unidos. Além disso, um corpo alinhado em unidade se defende corretamente. Imagine, você precisa usar o seu corpo para se defender, você não consegue se defender. Então, um corpo em unidade é fundamental para que a vida flua, para que o corpo seja ativo, para que a igreja seja ativa no meio do mundo. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma diferença entre unidade, união e uniformidade. Deus não quer união, nem uniformidade. Deus quer unidade. O que é união? União são pessoas reunidas no mesmo lugar. É importante? Sim. É importante estarmos, mas isso é o básico do básico do básico do básico. Nós podemos estar em união, todos no mesmo lugar, mas cada um com um pensamento totalmente diferente. Por exemplo, quem aqui é corintiano? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Ah! São Paulino. São os gatos pingados. Palmeirense. Ai, ai. Santista. Também. Tem 2 santistas, tem menos palmeirense do que santista. Oi? Tem alguém que torce para outro time aqui? Flamengo. Você é carioca? É? Sei lá. Enfim. Todos nós estamos em união. Mas não estamos em unidade de times. Conseguiu entender a diferença? Nós estamos em união, todos reunidos no mesmo lugar, mas não estamos em unidade no sentido do futebol. Presta atenção. Então você pode estar em união com várias pessoas, mas você pode não estar em unidade com elas. Unidade significa que nós estamos firmados no mesmo propósito, falando a mesma língua, tendo o mesmo pensamento, a mesma direção, a mesma forma de agir, de pensar. Você só olha para a pessoa, você já sabe como ela está. Sabe, você conhece alguém assim? Chega aquele seu amigo, o jeito dele andar, você já percebe que não está bem. Porque você está em sintonia, vocês estão conectados. Vocês estão falando a mesma língua, vocês estão olhando para o mesmo lugar. Amém? E uniformidade. O que é uniformidade? Vou usar o exemplo do corpo de novo. Uniformidade é se todo mundo fosse mão. A graça da unidade é essa. É que mesmo tendo formatos diferentes, habilidades diferentes, dons diferentes, carismas diferentes, temperamentos diferentes, nós nos encaixamos. Você tem pessoas que são mais... né? Aí você tem gente que é mais fechadinho. Não tem o desesperado da célula? Na hora do louvor... chora e pula e grita e roda, sai quebrando tudo. E aí não tem o mais controlado? Mas sabe o que é interessante? Quando precisa orar, um vai lá, ora pelo outro, são cheios do Espírito Santo junto, compartilham do amor de Deus, compartilham da palavra, servem uns aos outros. Se um está passando por BO, ele vai lá e ora. Por quê? Porque eles não são iguais, mas eles estão em unidade. Deus não quer que você seja igual ao seu irmão. Deus quer que você seja você. Deus quer que você tenha a sua personalidade. Deus quer que você tenha os seus dons. Mas olha como que ele canta bonito. Olha como que toca. Olha como que voz incrível é essa. Eu queria isso, agora eu não tenho isso, então eu não posso ser usado por Deus. Você tem outros dons, você tem outros talentos. Seja um com esse irmão e entenda o seu papel no corpo de Cristo. Se Deus te chamou para ser mão, não queira passar a vida inteira plantando bananeira. Já pensou? Eu sou mão, mas eu quero ser pé, então eu vou fazer do corpo. O corpo não aguenta. Você vai prejudicar o corpo.
Entenda onde Deus te chamou e viva nesse lugar. Sirva aos outros. Porque se Deus me livre, acontece um acidente, eu quebro a minha perna, quem que vai me levar para o hospital? A outra perna, a mão vai ligar para o hospital, vai ligar para a ambulância, o ouvido vai falar, a boca vai ouvir, né? Calma. O ouvido vai ouvir a ligação, a boca vai falar. Deixa eu corrigir. Vamos falar sobre perdão também. Cadê? Vocês estão entendendo? Então o corpo ele tem que se ajudar, o corpo tem que servir um ao outro. Então união é apenas estarmos juntos, reunidos no mesmo lugar. Unidade é estarmos alinhados no mesmo propósito. E uniformidade é uma ideia errada de unidade. A uniformidade é a gente acha que para dar certo tem que ser todo mundo igual. Isso é um desastre. O nome disso é ditadura. Eu não estou falando de santidade, amém? Quando o negócio é pecado, aí sim, nós temos que ser todos iguais. Iguais a Jesus em santidade, amém? Eu estou falando de outra coisa, não me entenda errado. Segundo propósito, como nós já lemos em João capítulo 17. Então o primeiro propósito é que o corpo, a unidade serve para expressar a Cristo. Segundo propósito, a unidade serve para alcançar os perdidos. Que é o que o próprio texto diz. Que quando nós formos um, o mundo vai crer que Jesus é Filho de Deus. Como eu já disse, Deus nos deu a sua glória, a sua imagem, para um propósito. E o propósito é sermos um. Então agora Jesus vai estar te transformando na imagem e semelhança dele. Cada dia que você acorda, cada dia que você lê a Bíblia, cada dia que você ora, cada dia que você vai numa célula, participa de um culto, interage com a presença de Deus, responde ao Espírito Santo, você está se tornando mais parecido com Jesus. Então você pode amar, você pode servir, você pode perdoar, você pode ser generoso, você pode andar a segunda milha e dar outra face para quem te faz mal. Você pode ser como Jesus foi. E as pessoas vão olhar para isso e vão falar, esse cara tem alguma coisa de diferente. Essa menina tem alguma coisa de diferente. O que é isso? Quando eu vejo ele com as outras pessoas da igreja dele, parece que é diferente do que das amizades normais. Tem alguma coisa diferente nessas amizades. Eu me converti por causa disso, irmão. Porque eu cheguei numa célula há 12 anos atrás. E eu vi um povo vivendo em unidade de uma forma tão grande que na primeira célula, no final daquela célula, eu falei algo no time, eu falei, aqui eu nasci para estar nesse lugar e eu não saio daqui nunca mais. Por quê? Porque eu vi unidade naquela célula. E a presença de Deus ali me tomou naquele dia e eu decidi permanecer e estou aqui até hoje. Por quê? Porque eu vi unidade numa célula. Você quer que a sua célula cresça e multiplique? Tenha unidade na sua célula. Vivam aliançados no mesmo propósito, vivam aliançados no mesmo caminho, servindo uns aos outros, expressando a imagem de Jesus. A unidade gera fé. Você está precisando de fé? Ande em unidade. Sabe por quê? Porque o texto de João 17 diz, para que o mundo, nós temos que ser um para que o mundo creia. Ou seja, a forma do mundo crer, ou seja, receber fé, é vendo unidade em nós. Então você está desanimado, está sem fé? Comece a andar em unidade. Deus vai renovar a sua fé e vai despertar fé no coração do perdido para eles crerem em Jesus. Você quer começar a ver visitantes chegando na sua célula, as pessoas chegarem na sua célula e terminando o louvor falar, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero servir a Deus da forma que vocês servem. É lindo isso que eu estou vendo aqui, uns orando pelos outros, uns servindo os outros, vocês se amando, vocês se perdoando, porque não é perfeito, mas vocês se entendem, eu quero isso para minha vida. Você quer ver isso na sua célula? Sabe aquele seu amigo da escola, que há tempo você está tentando pregar para ele e não vem para a igreja? Começa a ser um com os crentes da sua sala e da sua escola. Você vai ver como vai ficar mais fácil. Estou sozinho, Mateus. Seja um com o mais próximo que tiver. Ande em unidade com o mais próximo que tiver. E você vai ver Deus começando a agir ali. Deus começar a fluir ali. E as pessoas vão se converter. Eu quero declarar algo profético aqui nessa noite. Jovens e adolescentes, que vocês estão há tempos chamando para buscarem o Senhor, para conhecer a Jesus. Eles vão se render a Jesus, porque eles vão ver unidade na sua vida, na vida dos crentes da sua sala e da sua célula. Mas nós temos que ser um. Porque a unidade gera fé, para que os perdidos se arrependam. E Cristo é exaltado na unidade, através do amor. João capítulo 12, verso 32,
A Bíblia diz que quando Jesus fosse erguido, ele atrairia muitos a ti. Esse texto está falando da cruz, que quando Jesus fosse erguido na cruz, ele ia atrair muitas pessoas a si mesmo. A unidade, ela acontece por causa da cruz. Você só consegue andar em unidade com seus irmãos, com a sua família, com seus amigos, seja com quem for, porque você olhou para a cruz, porque você exaltou Cristo na sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus na sua vida. Sabe por quê? O mundo carece do verdadeiro amor. O mundo não sabe, mas o que ele mais busca de forma desesperada é a palavra certa. E eles não encontram em nenhum lugar, é do verdadeiro amor. Do amor sacrificial, que não espera nada em troca. E esse amor somente Jesus pode oferecer. E quando eles veem nós exercendo esse amor uns com os outros, é disso que eles têm fome, é disso que eles têm sede. E é isso que eles vão vir buscar na sua vida. E quando eles olharem para você, você vai fazer como Pedro, quando curou o paralítico. Por que vocês estão olhando para nós? Olhe para Jesus que curou esse paralítico. Quando as pessoas olharem para você e falarem, nossa, como você é diferente, você vai falar, Jesus que está transformando a minha vida. Esse amor que você está vendo na minha vida, na vida dos meus irmãos, é só Jesus que pode dar. Então a unidade, ela gera salvação. E terceiro e último, a unidade gera poder de Deus. Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, o dia em que o Espírito Santo inaugurou a igreja com poder. O dia em que a igreja recebeu toda a autoridade e poder para ser enviada e cumprir o seu chamado na terra. Qual foi a primeira condição que essa igreja estava vivendo para isso acontecer? Estavam todos reunidos num só lugar. Mas não era uma reunião que eles estavam ali, há dias, e dias, e dias, e dias, e semanas, clamando pela presença de Deus, pelo poder de Deus. E isso fortaleceu a unidade deles. Célula é mais do que uma reunião que você faz no sábado antes de vir para o culto. Sua célula deve acontecer todos os dias. Ah, Mateus, mas todo dia na casa do anfitrião? Não. A sua célula acontece quando você acorda. Você pega o celular, você vê que alguém pediu oração. Você chama ele no privado e manda um áudio orando por ele. Deus te dá uma palavra e você entrega essa palavra para ele e ele é abençoado naquela semana. Célula é quando você está passando por uma dificuldade, você manda lá no grupo, olha, irmãos, orem por mim por conta disso, 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 disso. Aí os outros dois da célula se combinam e aparecem de surpresa lá na sua casa para orar por você, sem você imaginar. Mas também não vai de madrugada, né? Vamos orar, né? Tem a semana call também, né? Faz uma surpresa boa. Leve comida. Qual foi a última vez que você fez uma surpresa para alguém da sua célula? Você surpreendeu alguém, abençoou alguém da sua célula? Qual foi a última vez que, fora do horário da célula, num outro dia, num outro momento, vocês marcaram para orar junto? Vamos orar um pelo outro? Vamos fazer um jejum todo mundo junto aqui? Porque unidade não é natural. Preste atenção. Unidade é espiritual. A união é natural. Estar juntos. Mas a unidade é espiritual. É que a gente associa muito a palavra comunhão à comida, né? Ah, chega a hora da comunhão na célula. Mas deixa eu te falar o conceito verdadeiro, a raiz da palavra comunhão. Comunhão é transmitir Cristo através de relacionamentos. Então você pode estar comendo um monte no final da sua célula e não estar tendo comunhão. Porque Cristo não está sendo transmitido naqueles relacionamentos. Pega essa. Então, aprenda a ter comunhão. Aprenda a transmitir Cristo através dos seus relacionamentos. Quando você vai dar rolê depois do culto, quais são os assuntos? Fofocar da vida dos outros? Ai, olha o preço da gasolina, né? Nossa, não dá nem mais para tomar açaí. Nossa, esse Bolsonaro, hein?
Ou não, você viu o que Deus falou com a gente hoje? Cara, eu tive uma experiência com Deus essa semana. Sabe por que às vezes a gente não compartilha as experiências que a gente tem com Deus? Porque a gente não tem essas experiências para compartilhar. A gente fala, vai, testemunha, dá um testemunho, compartilha o que Deus está fazendo. Mas o que Deus está fazendo na sua vida? O que você tem para compartilhar? O que você tem para dar? O que você tem para servir? Porque a Bíblia diz, de graça recebeste, agora de graça você dá. Mas será que você está se abrindo para receber de graça aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida? Para poder compartilhar e fortalecer essa comunhão e transmitir Cristo através dos seus relacionamentos? Semana que vem nós vamos entrar numa coisa mais prática. E falar da vida dos outros, fofocar, perdoar. A gente vai ser bem prático na questão da unidade. Mas hoje eu já quero te perguntar, o que você tem para oferecer para que Cristo seja transmitido através da sua vida e haja verdadeira comunhão? Irmãos, nós precisamos subir o nível das nossas células. Nós precisamos subir o nível de espiritualidade das nossas reuniões. Nós precisamos subir o nosso nível de estilo de vida. Porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. O que é um Deus sobrenatural? Esse aqui é o primeiro andar. Exemplo, isso aqui é o primeiro andar. É o andar natural, certo? O que é o sobrenatural? É aquilo que está no andar de cima. Sobrenatural. Acima do natural. Se Deus é um Deus sobrenatural, Ele nos chama para sermos sobrenatural. O Senhor nos chama para andarmos um nível acima do que todo mundo está fazendo. Sermão do Monte. Só louco da cabeça acha que aquilo é normal no Sermão do Monte. Onde que no mundo, se te der um tapa na face direita, você vai oferecer à esquerda? Onde que no mundo, se alguém vier te assaltar e pedir a sua blusa, você vai dar tudo? Onde que no mundo, que se te obrigarem a andar 1 quilômetro, você vai andar 2? No mundo, meu filho, a pessoa levantou a mão, você já deu no meio dela. Mas o que Cristo espera de nós é um padrão elevado. E eu quero te desafiar, jovem da comunidade Teleios. Pegando o jeito de trocar o nome. Você precisa subir o nível junto comigo nessa. Eu estou te chamando para subirmos o nível dos nossos relacionamentos. Eu estou te chamando para a gente parar de ficar de conversa fiada por aí e aproveitar todos os momentos para transmitir Cristo através dos nossos relacionamentos, porque isso gera poder. Em Gênesis capítulo 11, o homem decidiu se levantar contra Deus e construir a Torre de Babel. Abre para a gente, Gênesis 11. Estou terminando. Gênesis 11, verso 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Trazendo para o mundo espiritual, nós precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos falar as mesmas palavras. Ter a mesma visão. O que Deus tem para nós? Qual que é o chamado de Deus para as nossas vidas? O que Deus tem para a comunidade Teleios? O que Deus tem para os jovens e adolescentes da comunidade Teleios? Você tem essa consciência? Você anda alinhado com isso? Nós estamos falando essa mesma língua? Ao migrarem do leste, encontraram uma planície da terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros. Olha, eles convocando as pessoas para uma obra. Venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Depois, verso 4. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O que eles queriam? Construir algo para que o seu nome fosse exaltado. E enquanto Deus, em Gênesis capítulo 1, mandou o homem multiplicar e encher a terra, aqui eles não estavam mais querendo encher a terra. Eles estavam querendo todos se ajuntarem e edificar o seu próprio nome. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade. Imagina Deus descendo para ver a cidade. Algo de diferente estava acontecendo ali. E a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram. E falam a mesma língua, mesmo propósito, mesma visão, mesma pegada. Se isso
É só o começo do que fazem. Nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Deus olhou para um povo ímpio que estava fazendo a coisa errada e falou o seguinte: se a gente não der um basta nisso, eles vão dominar o mundo. Eles vão fazer o que eles quiserem. Olha isso, olha o poder da unidade, o poder de falar a mesma língua, de ter o mesmo propósito, a mesma visão. O que Deus falou? Se a gente não parar isso que está acontecendo aqui, eles vão fazer o que eles quiserem. Todos os projetos que eles tiverem vai dar certo. Só que o propósito deles era errado. Porque enquanto Deus queria que as pessoas se espalhassem pelo mundo e anunciassem o nome do Senhor, eles queriam se juntar todos no mesmo lugar e tornar o nome deles conhecido. Versículo 7. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes. Sabe o que pode parar um propósito? Sabe o que pode parar uma obra grande? Quando você para de falar a mesma língua das outras pessoas. Nós aqui temos que falar a mesma língua. Só que sabe o que eu quero concluir? Por que eu falei disso para falar de poder de Deus? Porque lá em Atos, capítulo 2, volta lá. Quando o Espírito Santo desce, no versículo... Vamos a partir do versículo 1. Veja o que o texto diz. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. Eles também se reuniram. Mas depois eles seriam espalhados pelo mundo inteiro. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Está percebendo uma semelhança do que aconteceu em Babel? Só que em Babel eles estavam construindo algo para si mesmo. Aqui os discípulos estavam reunidos para construírem algo para o Senhor. Primeiro houve línguas confundidas em Babel. Aqui, num primeiro momento, houve línguas confundidas em Atos, em Pentecostes. Só que olha, o texto continua. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia no seu próprio idioma. Quando o homem tentou fazer algo para si, em Gênesis, as línguas foram dispersas. Quando os homens se reuniram, mesmo com línguas diferentes, porque ali tinha pessoas de todos os povos, mas quando eles se reuniram para buscar a Deus, a Bíblia diz que mesmo falando línguas diferentes ali, o Espírito Santo fez com que todos ouvissem e entendessem a mesma coisa. Quando você tenta edificar algo para você, sem unidade, Deus vai trazer confusão. Mas quando nós estamos reunidos para fazer o propósito de Deus, Deus vai trazer unidade. Deus vai fazer a gente falar a mesma língua. Deus vai fazer a gente agir no mesmo propósito. E ali, continuando o texto, todos foram cheios do Espírito Santo e foram capacitados para pregar o Evangelho. Nos versículos seguintes, Pedro se levanta e prega para 3.000 e se converte. No capítulo seguinte, Pedro se levanta de novo e prega, mais 5.000 se converte. E ali começa um avivamento onde milhares e milhares e milhares de pessoas buscam o Senhor. E a partir daquele momento, os 12, os 70, toda aquela galera que estava reunida ali e foi cheia do Espírito Santo, agora se espalha por Samaria e os confins da terra para pregar o Evangelho. E o resultado é você sentado aqui hoje. Porque há 2.000 anos atrás, um grupo de pessoas... Conta quantas pessoas tem aqui hoje? Um grupo de pessoas se reuniram e foram cheias do Espírito Santo. 60? Se com 12... Presta atenção. Se com 12... Vamos por 70, vai, porque Jesus também tinha os 70. Se com 70 Jesus mudou o mundo, será que com 60 a gente não consegue mudar Itatiba? Eu quero te chamar a andar em unidade com essa obra. E línguas de fogo vão pousar sobre nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Eu quero te convidar a subirmos o nível. E aonde você tiver essa frase, eu nem preparei essa frase, mas eu sinto ela como algo de vida para nós aqui hoje. Essa semana, essa frase vai ficar na sua cabeça. Eu preciso subir o nível. Eu preciso subir o nível. Quando você for fazer qualquer coisa, você vai lembrar, eu preciso subir o nível.
Quando você for pensar em falar mal de alguém, fazer uma crítica, ou alguém pedir oração para você, você fala assim, eu vou orar. Não vou nada. Você vai falar, eu vou subir o nível. Eu vou subir o nível. Nós precisamos subir o nível e vamos começar isso na unidade. Fique de pé onde você está.